Vamos transformar? Olá, está começando o Política em Foco de hoje. Temos o prazer de receber aqui o doutor em Sociologia, Pedro Robert, e o doutor em Sociologia, Átila Barbosa, ambos professores da Universidade Federal de Pelotas, do mestrado em Sociologia. O nosso tema de hoje é Relações de Trabalho e Sindicalismo no Brasil. Sejam bem-vindos, professores, ao nosso programa. Obrigado. Professor Pedro, como caracterizar as transformações do trabalho no Brasil? Quais são seus principais elementos? Bem, inicialmente eu gostaria muito de agradecer o convite de Política em Foco, né? E eu vou falar assim, evidentemente, no pouco tempo que a gente tem, é difícil fazer aprofundar nessas transformações do trabalho, né? O primeiro que tem que ser colocado, me parece, que é o fato de que as transformações do trabalho no Brasil, elas não são substancialmente diferentes das transformações do trabalho que a gente pode encontrar nos últimos 20, 30 anos, diria desde as sociedades capitalistas mais avançadas, às chamadas, entre aspas, sociedades capitalistas menos avançadas, ou emergentes, periféricas, como se queira chamar, né? E, nesse sentido, o que vamos encontrar são graduações diferentes, mas podemos encontrar processos que são em boa medida globais. Por exemplo, processos de descentralização produtiva, isto é, a grande empresa chamada Fordista começa a se transformar e passa a ser o que alguns autores vêm chamando uma cadeia produtiva, com uma empresa matriz e diferentes empresas que são satélites a ela. Esse como um dos processos, que implica processos de externalização, implica processos de terceirização, enfim. Aí toda uma questão que tem a ver com o trabalho. Com essas transformações. Por outro lado, transformações que são tecnológicas, que implicam mudanças técnicas, mas também, conjuntamente com isso, mudanças organizacionais. Junto com aquele aspecto que se assinalava primeiro, a transformação daquela grande empresa Fordista numa empresa enxuta, não? Já não temos aquelas grandes empresas, senão que passamos a ter empresas com baixo número de trabalhadores e basicamente, né? Outros processos implicam uma transformação técnica e organizacional do trabalho, né? Então passamos de modelos caracterizados pelo que se convencionou chamar em algum momento o Taylorismo Fordismo, né? Mas que também isso, como dizia antes, tem graduações diferentes considerando os países, as sociedades. Por exemplo, quando se começou a falar de modelo japonês, se acreditava que haveria uma transformação praticamente linear do modelo taylorista Fordista ao modelo japonês. Hoje sabemos que não, que o que vamos encontrando são algumas transições e basicamente modelos híbridos em relação a isto, né? Que juntam Taylorismo, Fordismo, aspectos do modelo japonês e às vezes aspectos até pré-tayloristas caracterizados, por exemplo, pelo autoritarismo de uma gestão empresarial, né? E de outro lado também novos modelos de gestão, como outro aspecto que poderia ser considerado, e a procura de um novo tipo de trabalhador diferente daquele chamado taylorizado, daquele trabalhador taylorizado, né? Que implicava, por exemplo,
um trabalhador que, como diria Ford, não precisa pensar, o trabalhador não precisa pensar. Então, hoje, um dos aspectos que vem associado a essa transformação no trabalho é também a procura de um trabalhador diferenciado nesses aspectos, que desenvolva o que alguns chamam algum tipo de competências, em termos de conhecimento, em termos de atitude diante do trabalho, enfim, como grande transformação. E qual a principal implicação das modificações das relações de trabalho no Brasil? Eu acredito que isso implica, é uma pergunta complexa, eu acredito, porque o Brasil também passa por transformações que implicam inflexões, eu acho que o professor Átila vai concordar comigo nisso, implicam inflexões praticamente nos últimos 10, 15 anos. Se você pega o Brasil, a transformação do trabalho de 2003, 2004, praticamente você chegaria, tem uma certa conclusão na sociologia do trabalho particularmente, no sentido de que os processos mais negativos, digamos, das transformações do trabalho, estavam presentes na sociedade brasileira e no trabalhador brasileiro. Precarização, desemprego, enfim, várias tendências que se registraram nesse momento e que implicavam um olhar, um diagnóstico, mais que um olhar negativo em relação a essas transformações. Mas 2003 para frente, em diante, há algumas transformações que a gente particularmente, eu acredito, como sociólogo, como pesquisador, que a gente não pode fechar os olhos. Então, por exemplo, mudanças nas tendências em relação ao emprego, mudanças em relação à formalização do emprego. Há alguns autores que ainda falam, por exemplo, na época da precarização. Eu acredito que aí a gente tem que ter determinado cuidado. Algumas tendências mostraram, a partir de 2003 e 2004, e tem pesquisas que mostraram isso, de que haveria uma certa... Não é que, por exemplo, uma característica muito forte do mercado de trabalho brasileiro, como a informalidade, característica não só do Brasil, sino das sociedades em geral latino-americanas, essas características continuam estando presentes em forma forte, mas tem havido um processo incipiente, pelo menos, de certa formalização de emprego, do aumento do carteira assinada, enfim, que tem diminuído, atenuado esse caráter desestruturado do mercado de trabalho no Brasil, né? Professor Pedro, o senhor trouxe o livro em qual tem um artigo seu e do professor Átila, o senhor poderia falar um pouquinho? Sim, eu gostaria de comentar, assim, é uma obra, na verdade, coletiva do programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pelotas, e dentro dos artigos que estão presentes do corpo de professores deste programa, tem um artigo que se chama, que é por mim assinado, que é o trabalho numa época de pós-reestruturação, e outro artigo assinado pelo professor Átila, Poder Disciplinar e Biopolítica em Tempos de Flexibilização Produtiva, a Gestão do Trabalho na Obras, e Sociedade Anônima. E esses trabalhos, de algum modo, também mostram um pouco o que estamos encontrando na transformação do trabalho hoje. Sim. Obrigada, professor. Professor Átila, pode-se considerar a intervenção do Estado na vida sindical uma parte da estrutura sindical brasileira? Em primeiro lugar, eu quero agradecer também, como o Pedro fez, o convite que foi feito pelos coordenadores do programa, né? E dizer boa noite também a todos que estão aí nos assistindo. E no que diz respeito à pergunta, a questão da intervenção do Estado ela é central na estrutura sindical brasileira, e a gente pode até dizer que de uma certa forma é uma reminiscência do período da era Vargas, quando naquele contexto o que inspirou a constituição do sindicalismo, juridicamente falando, no governo Vargas, foi a Carta del Lavoro italiana, que era de cunho corporativo fascista, né? E essa intervenção do Estado, ela é um elemento central, porque o sindicalismo no Brasil é necessário que se faça juridicamente um reconhecimento por parte do Estado que determinada organização pode atuar como sindicato no que diz respeito à representação da classe trabalhadora nas demandas ligadas à questão do trabalho e à questão do salário diante da classe patronal, vamos dizer assim. Então, basicamente, como há necessidade do Estado de reconhecer essas organizações como representativas de classe, né, do caso da classe trabalhadora, eu diria que esse é o elemento central, né? A intervenção do Estado é o elemento central. Mas outros dois elementos que compõem essa estrutura sindical é a questão da unicidade sindical, né, de que o Estado, ao reconhecer, tanto na esfera do Ministério do Trabalho, que haja essa necessidade de reconhecimento na esfera do Ministério do Trabalho ou da própria Justiça do Trabalho, em decorrência disso surgem dois outros elementos, que é a unicidade sindical, como eu falei anteriormente, que é a possibilidade que o Estado está dando para que uma determinada organização sindical ela represente num determinado setor geográfico, numa determinada base geográfica, um conjunto de trabalhadores no que diz respeito à representação dessas demandas trabalhistas e salariais, e a questão da contribuição compulsória
que é uma contribuição, é um imposto que, independente do trabalhador ser filiado ou não, ser associado ou não ao sindicato, ela é anual e ela é obrigatória. Bem, de uma certa maneira, a Constituição de 88, ela não conseguiu contemplar, o Brasil também é parte da OIT, é membro integrante da OIT, Organização Internacional do Trabalho, e uma das convenções da OIT, a de número 87, ela versa sobre a necessidade de que se atue no sentido de promover a liberdade e a autonomia sindical. De maneira contraditória, a Constituição de 88, ao dar um outro norteamento para o ordenamento jurídico brasileiro, ela contemplou em certa medida a liberdade sindical, mas de forma contraditória ela ainda manteve a compulsoriedade da contribuição sindical e a questão da unicidade sindical, o que de certa maneira o Estado continua tendo um papel, sendo um elemento centralizador nessa questão de como devem atuar os sindicatos. Então eu diria que no caso da intervenção do Estado, ela é o elemento central. Como decorrência dessa centralidade do Estado, de ser esse elemento central, esses dois outros elementos que são a unicidade sindical e a compulsoriedade das contribuições sindicais, elas vêm a reboque da centralidade que o papel que o Estado representa no reconhecimento dessas organizações como representantes da classe trabalhadora. Professor Pedro, em 2003 o governo Lula apresentou um projeto de reforma sindical. Qual a sua análise a respeito desse projeto? Como você analisa o decreto de reconhecimento das centrais sindicais? Enfim, o projeto de reforma sindical, e particularmente no que diz respeito ao reconhecimento das centrais sindicais legalmente, é um processo, é uma reivindicação de longa data das centrais sindicais, né? E nesse sentido pode ser considerado um aspecto positivo para a classe trabalhadora em termos de que estas centrais tenham esse reconhecimento de parte do Estado, na medida que são organizações que vão, não só as centrais sindicais, senão as federações e as confederações sindicais também passam por esse reconhecimento, e nesse sentido constitui um aspecto em certa medida positivo, né? Enquanto à representação da classe trabalhadora. Mas aqui eu gostaria também de colocar uma certa complexidade, né, nesta questão, em termos de que a estrutura sindical brasileira, que ela está construída em cima, como dizia a professora Atila, bem dizia anteriormente, em termos territoriais, coloca também certo dilema enquanto a esta representatividade do aprofundamento da representatividade dos trabalhadores. Isso coloca certo dilema e de algum modo alguns setores até do próprio sindicalismo questionaram esse aspecto da reforma, de que também, se por um lado você tem uma possibilidade de maior reconhecimento da classe trabalhadora a partir dessas centrais sindicais, que é uma reivindicação histórica, por outro lado também coloca algumas dúvidas em relação às possibilidades de efetivamente os trabalhadores nas suas organizações de trabalho serem representados. Isso porque, volto a insistir, a organização sindical no Brasil, ela está construída territorialmente. Então, isso coloca este dilema, porque isso implica muitas vezes que a burocracia sindical, não estou colocando um aspecto pejorativo nesta palavra, a burocracia sindical, ela mesma muitas vezes fica muito longe da base da organização do trabalho, e esse processo de reconhecimento das centrais sindicais coloca como dilema o fato de poder criar também um maior afastamento. Então, é uma questão que está em aberto, eu diria, em relação a isso. Obrigado, professores. Qualquer sugestão de tema para ser debatido no nosso programa, por favor, nos envie um e-mail para programa.politicaemfoco@yahoo.com.br. Já voltamos. ITEPA, Instituto Técnico de Pesquisa e Assessoria, órgão da Universidade Católica, voltada ao desenvolvimento regional. Se você tem boas ideias e pretende investir na região, consulte o nosso banco de dados. Para mais informações, acesse o site
www.bancodedadoszonasul.com.br. ITEPA, apoiando o desenvolvimento regional. Política em Foco de hoje está de volta. Contamos com a presença aqui do sociólogo Pedro Robert, do sociólogo Átila Barbosa. Gostaria de começar perguntando que, em relação a um artigo recente do sociólogo Armando Boito Júnior, ao tomar a atividade grevista dos anos 2000 como indicador, afirmou que o sindicalismo brasileiro encontra-se em fase de recuperação. Qual é o perfil dessa recuperação, professores? Posso começar? Assim, eu acredito que a gente, quando... O que a gente pode colocar, me parece um pouco, repensando a pergunta, né? Que trabalhadores temos hoje e como podemos pensar a ação social, a ação sindical, a ação política dos trabalhadores. Acho que me parece mais interessante pensar isto que pensar em termos de recuperação ou não recuperação, como se tivéssemos um sujeito que vai passando por diferentes etapas, nas quais, às vezes, ele passa por uma fase de declínio, digamos, e em outro momento passa por uma fase de recuperação. Na verdade, o que temos são transformações na estrutura do trabalho que implicam possibilidades diferentes de ação social ou política em determinados contextos históricos. O que eu colocava anteriormente no início das transformações no trabalho nos coloca assim, principalmente o que nos vai colocar esses processos de descentralização produtiva, esses processos de externalização, esses processos de terceirização, processos de flexibilização de diferente formato, que é impossível falar deles na sua extensão no programa, né? Mas diferentes processos nos colocam, eu acredito, uma classe trabalhadora bastante diversificada. Isso me parece que é um diagnóstico que, não só no Brasil, senão também fora do Brasil. A não ser que você fale da China, onde você tem milhões de trabalhadores ingressando na indústria, mas aí são processos particulares que merecem um determinado análise diferenciado, me parece. Mas nas nossas sociedades, o que a gente observa a partir dessas transformações é uma diferenciação bastante importante da classe trabalhadora. Isso nos coloca, assim, dilemas em relação a uma ação política ou sindical, né, dos trabalhadores, né. Então isso me parece que tem que ser direcionado para os diferentes setores da atividade econômica, os diferentes tipos de empresa, a centralidade das empresas em termos do contexto da estrutura produtiva, né, que nos permite dizer até onde podemos encontrar ações políticas mais fortes ou de menor relevância, digamos. Bem, em primeiro lugar, eu queria dizer que às vezes eu acho muito complicado quando a gente usa determinados termos, como no caso recuperação, né? Porque dá a entender que é o retorno a alguma coisa que anteriormente o autor, no caso, o Armando Boito, imagina que nós estamos vivenciando nesse momento. Lembrar que
O contexto da reestruturação produtiva, ele se intensifica na década de 90 no Brasil, e aí, combinadamente com a estrutura sindical brasileira, que ela é, de uma certa maneira, ela ainda mantém elementos autoritários por conta dessa intervenção que o Estado tem na atuação do sindicato, e aí depois, posteriormente, a gente pode esmiuçar um pouco mais a própria formação da CUT, né, nesse sentido. Eu tento imaginar, a partir da perspectiva de um sociólogo britânico chamado Richard Hyman, porque o contexto da década de 90 foi um contexto no qual o Armando Boito está se referindo, também é um dos autores que se refere, no qual eles procuram, nessa linha mais marxista de análise, identificar uma certa ofensiva neoliberal que tendencialmente ela precariza direitos, ela precariza as relações de trabalho, e ao precarizar essa relação de trabalho combinada com o contexto de desemprego estrutural, de certa maneira, o desemprego acaba soando como um forte fator de desmobilização sindical, né? Vamos dizer dessa maneira. E a estrutura sindical brasileira, ela nunca favoreceu efetivamente, por ela ser bastante corporativa, a questão da ampliação do número de associados. Então, os sindicatos, efetivamente, eles atuam no Brasil sem necessariamente estarem representando todo o conjunto dos trabalhadores a que eles propõem se representar. Então, se a gente pensar nos termos do Hyman, o Richard Hyman ele vai dizer, olha, não existe uma crise do sindicalismo, o que existe é uma crise das formas tradicionais de se fazer o sindicalismo, quer dizer, aí me vem à cabeça sempre o ensinamento de Foucault, que toda vez que se surge uma estratégia de poder por parte do capital, tentativa de dominação, surgem também estratégias de contrapoder por parte da classe trabalhadora, que não necessariamente elas atuam no sentido da perspectiva que o Armando Boito segue, no sentido da coletivização, no sentido de uma perspectiva da massa, no sentido de que a massa da classe trabalhadora vai se insurgir contra o capital. Essas resistências elas podem se dar no dia a dia da fábrica, elas podem se dar do dia a dia da própria constituição da identidade dos trabalhadores. Então, essa recuperação eu entendo no sentido de que o sindicalismo ele acaba assumindo novas formas de atuação, em decorrência, inclusive, da emergência a partir da década de 80 de novos atores sociais, provenientes de outros movimentos sociais que têm uma representação mais direta e não são uma representação apenas econômico-corporativa, como normalmente é a representação de classe. Então, eu acho que é bom tomar um pouco cuidado com determinados termos, que a recuperação pode dar a entender que nós estamos recuperando um tipo de atuação sindical que pretende representar a classe trabalhadora como um todo, o chamado sindicalismo de massa, numa perspectiva marxista e leninista. E como o Pedro bem colocou, existe um certo consenso desde a década de 80 de que todo esse contexto da reestruturação produtiva, da flexibilização produtiva, ele vai heterogeneizar mais ainda a classe trabalhadora. Não que ela já não fosse heterogênea no momento anterior. Então, no primeiro momento, eu acho que a gente pode dizer isso, que a gente pode concluir isso posteriormente, né? Sim. Professores, podemos afirmar que caminhamos para uma retomada da organização dos trabalhadores em patamares superiores aos vivenciados em 78 e 83, quando se criou a CUT e o PT, ou essas lutas restringem-se apenas às reivindicações econômicas corporativas? Bom, acho que essa pergunta, na verdade, ela dá um pouco continuidade ao sentido da anterior, vai no mesmo sentido, né? Só que agora ela se concretiza em dois momentos históricos, né? Eu acredito que primeiramente, tem que situar com esse período, 78, 83, né? Então, evidentemente, esse movimento de trabalhadores que surge no final da década de 70 e início de 80 está fortemente relacionado com transformações produtivas, é verdade, né? com o papel que tinha a indústria automobilística, que teve, particularmente nesse momento, a indústria automobilística no Brasil, mas particularmente com um regime autoritário. Então, o contexto, a comparação não pode esquecer que está relacionado a um movimento social de trabalhadores que se faz presente no cenário brasileiro, mas que tem como um dos horizontes mais claros a crítica a um regime autoritário. Então, nesse sentido, a comparação oferece dificuldades porque hoje nos encontramos num contexto totalmente diferente, né? E nesse sentido, o que eu acredito, volto a insistir que temos que pensar em termos de essa heterogeneidade da classe trabalhadora hoje, das diferentes formas do que é o formato da estrutura produtiva e econômica brasileira e como a partir disso se podem gerar determinadas, eu diria, ações de classe, mas que ação de classe, ações de classe, né? Então, por exemplo, para dizer um dos setores que tem sido
que tem sido bastante pesquisado na sociologia do trabalho nos últimos anos, que é todo o setor de telecomunicações, ou todo o setor do telemarketing, né? E que, por exemplo, traz consigo um importante componente de reestruturação técnica também, né, e informacional, né, e que se a gente vai olhar para dentro desse setor em termos de ação coletiva, temos grandes dificuldades para observar um movimento num setor que hoje tem um dinamismo importante e que também está relacionado fortemente com outros setores da economia, e temos grandes dificuldades para ver ações coletivas. Então, acho que desse modo, me parece que como não é negar a ação coletiva, senão tratar de situar a ação coletiva dentro desses processos de reestruturação do trabalho que vem ocorrendo nas últimas décadas, né? Dando continuidade ao que o Pedro está falando, quer dizer, esse sindicalismo que surge entre 78 e 83, que em 83 consolida-se com a criação da CUT, né, Central Única de Trabalhadores, é preciso entender que esse movimento sindical, que foi chamado por alguns autores da sociologia do trabalho brasileira como novo sindicalismo, além do combate, além das lutas que se direcionavam contra a ditadura militar, também acabaram constituindo a ação social dos sindicatos num contexto de arroz salarial, né, de demandas econômicas efetivamente, e também da demanda por reconhecimento de novos atores políticos, de uma participação política mais ativa e maior das classes sociais e dos movimentos sociais. Então, nesse sentido, se a gente considerar, por exemplo, que até a década de 80, principalmente ali na virada de 80 para a década de 90, a CUT assumiu uma postura sindical que era muito mais de confrontação contra o capital do que propriamente como ela atua hoje, como diz um sociólogo da USP, Irã Jacome Rodrigues, uma postura de cooperação conflitiva, vamos dizer assim. Aqueles autores que, como o Armando Boito, que são mais críticos, eles vão dizer que, de uma certa forma, a CUT lá na década de 90, nas convenções da CUT, ela muda o direcionamento que a constituiu, por exemplo, que era evitar que o sindicalismo fosse um sindicato de representatividade, como ele acontecia no momento anterior, e se fosse um sindicato que fosse mais que ele atuasse mais no sentido das bases, que as próprias bases se manifestassem. Aí houve uma mudança da estrutura burocrática dentro da CUT a partir da década de 90, que os delegados passaram a ser mais representativos do que as próprias bases. Muitos autores vão dizer que, de uma certa maneira, isso foi uma capitulação por parte da CUT ao próprio contexto da reestruturação produtiva, porque a CUT deixou de atuar no sentido de combatividade contra o status quo e, no final da história, ela acabou gerenciando as próprias transformações da estrutura produtiva e, de uma certa maneira, acabou tendo a serviço do próprio capitalismo, por parte desses autores que têm uma leitura mais marxista, mais ortodoxa, vamos dizer assim. Mas eu prefiro entender que, na verdade, se a gente for pensar, a própria demanda que a CUT fez a partir da década de 80, no sentido de que esses atores sociais precisavam ser reconhecidos politicamente numa participação maior, ela acabou se realizando. Porque, por exemplo, o Jair Meneghelli, que foi o primeiro presidente da CUT, ele acaba, quando sai da presidência da CUT, substituído pelo Vicentinho, sendo eleito deputado federal. O próprio Vicentinho, posteriormente, ele é eleito deputado federal. O próprio Luiz Marinho, que posteriormente foi presidente da CUT, também foi deputado federal e chegou a ministro do Trabalho e do Emprego, e agora foi eleito prefeito de São Bernardo, que é a cidade originária onde começou esse movimento todo da CUT. Então, eu não vejo como, porque se a gente pensar nos termos do Marx e do Hegel, né, a história, efetivamente, ela nunca se repete, a não ser como farsa ou tragédia. Então, achar que a gente vai voltar a essa situação da virada da década de 70, início da década de 80, é tentar forçosamente acreditar que nós temos um contexto que seja favorável para a emergência desse mesmo tipo de ação social. Se houver um novo recrudescimento do sindicalismo, ele vai ser em novas formas, em novas bases, que ainda estão sendo gestadas, né? E não necessariamente eles vão voltar a ser da maneira como anteriormente eles eram. Porque, na verdade, a reestruturação produtiva, a classe trabalhadora, ela sempre foi heterogênea, de fato. Só que a reestruturação produtiva, ela intensificou essa heterogeneidade. Porque, minimamente, no período taylorista e fordista, havia uma tendência de homogeneização que estava baseada no contrato por tempo indeterminado de trabalho. E esse contrato por tempo indeterminado de trabalho, por mais que ele não tenha perdido totalmente a sua hegemonia, ele não é mais central com a emergência de novos estatutos jurídicos da relação de trabalho. Então, eu não vejo como retornar às mesmas bases daquela época. Então, o que eu vejo é que possivelmente se transmuta e se transforma numa outra coisa. Obrigada, professores. O Política em Foco de hoje está chegando ao final. Gostaria de agradecer a presença do professor Pedro e professora Átila. Muito obrigado por discutirem esse tema no nosso programa.
Qualquer sugestão de tema para ser debatido aqui no nosso programa, por favor, nos envie um e-mail para programa politicaemfoco@yahoo.com.br. Até a próxima semana.